Bom dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E nessa série aqui eu te dou todas as dicas de como estudar e ter estratégias para a prova da UFSC. E esse vídeo aqui é sobre o primeiro dia da prova da UFSC. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série e quer ver os próximos, eu vou deixar a playlist aqui nos cards. Só para lembrar, no primeiro dia da UFSC nós temos 4 matérias: primeira e segunda língua, biologia e matemática, além de 2 questões discursivas. Lembrando que a primeira língua pode ser português ou libras, e a segunda língua pode ser inglês, espanhol, libras, alemão, francês, italiano, ou então língua portuguesa para quem escolheu libras como a primeira opção, sendo que língua portuguesa é obrigatório para esses participantes. Eu não vou falar muito aqui sobre as questões discursivas, porque logo em seguida, depois desse vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo para falar só das questões discursivas. Então eu vou deixá-las um pouquinho de lado aqui nesse vídeo, eu vou falar só sobre o contexto geral e sobre as outras matérias. Além disso, como primeira língua eu vou falar do português, porque era a primeira língua que eu fazia. E como segunda língua eu vou falar do inglês, que era também a segunda língua que eu fazia e é a segunda língua que a maioria das pessoas fazem. Se você fizer outra primeira língua ou outra segunda língua, eu recomendo você analisar por conta própria a prova da UFSC, porque infelizmente eu não vou conseguir te ajudar, porque às vezes eu não entendo nem o que tá em inglês, quem dirá em alemão, italiano e francês. Espanhol até dá de arranhar um pouco. Vamos começar com as dicas gerais sobre o primeiro dia da UFSC. Quem faz a prova da UFSC sabe que um dos fatores muito importantes é tempo, até mais do que no Enem, principalmente no primeiro dia, que é onde nós temos matemática. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu já consegui terminar uma prova inteirinha do Enem, fazer todas as questões e redação, mas eu nunca na minha vida inteira consegui terminar uma prova do primeiro dia da UFSC. Claro, conhecendo todo o conteúdo, né? Quem não conhece o conteúdo aí pode chutar algumas e terminar a prova inteira, mas assim não conta. Então eu não preciso dizer que você precisa administrar o fator tempo, mas calma que isso não é motivo pra se desesperar. Na verdade, isso é até um motivo bom, porque quem tem estratégia para tempo acaba saindo na frente de muitos outros participantes que não sabem administrar o tempo na prova da UFSC. Cada estudante tem a sua estratégia preferida, a estratégia que faz tirar uma nota mais alta com um tempo mais enxuto. Tem gente que prefere começar pela matéria que sabe, tem gente que prefere começar pela matéria que não sabe. Eu vou aqui falar a minha estratégia que eu usava na prova da UFSC e também vou falar pilares para você construir a sua própria estratégia, para não perder tempo com coisas desnecessárias. Primeiro de tudo, você precisa conhecer a fórmula de cálculo da pontuação da UFSC. Muita gente acaba dançando na UFSC porque não conhece a fórmula nem como o cálculo da nota final é feito. Conhecendo a fórmula, você consegue saber quando que você pode pular para outra questão ou quando continuar fazendo a questão. Eu não vou me ater muito nesse cálculo porque eu também vou fazer um vídeo específico para ele, porque é um cálculo meio complicadinho, mas acho que eu explicando vocês vão conseguir entender bem, até porque eu amo matemática. Segundo, entenda que a prova da UFSC ela não foi feita para ser resolvida. A prova da UFSC foi feita para detectar os estudantes que têm estratégia, principalmente na matemática e um pouquinho em física e química também, que também envolve exatas, mas consequentemente a prova inteira acaba ficando nessa configuração. Então o importante não é você ficar fazendo questão a questão da prova da UFSC, e sim determinar uma boa estratégia para o tempo, como a gente já está conversando aqui. Então não adianta você ficar surtado em fazer todas as questões. Tem estudante que tenta fazer todas as proposições das questões achando que isso vai lhe dar uma vantagem, mas entenda que se você perder todo o seu tempo fazendo apenas metade da prova, e mesmo que você gabarite essa metade, o que é muito difícil porque a prova da UFSC ela é tinhosa, não vai ser melhor do que se você tivesse passado por todas as questões, mas não gabaritasse todas elas. Entra também naquela questão ali de somatória, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu fizer o vídeo da somatória, mas é só pra você ter uma base. Não perca tempo em resolver todas as questões, principalmente quando nós falamos de exatas completas. É melhor você resolver um pouco de cada questão, você pontua mais. É só fazer uns cálculos simples. Se você fizer apenas metade da prova e gabaritar essa metade, que eu já falei que é muito difícil, você vai acertar 50% da prova. Isso geralmente não acontece, geralmente o pessoal tira 0,8 ou 0,7, mas vamos supor que você fez todas as questões da prova e tirou 0,6 em todas elas. Você já vai fazer 60% da prova, o que já é maior do que os 50%. Claro que, como eu falei, geralmente não é isso que acontece, alunos de alto rendimento que querem medicina conseguem fazer até mais do que 0,6. E se você fizer 0,7 em todas as questões, o que não é impossível, você já vai acertar 70% da prova. Eu tô te falando isso pra você parar com a neura de fazer as questões de matemática inteirinhas ou de ler os textos de português inteiros. Já vi muito estudante fazendo isso é um erro muito comum e que todo mundo que passa na UFSC evita. Vou falar isso com mais detalhes quando eu passar por cada matéria, porque eu vou passar por cada matéria, mas eu já
dá pra você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pra você fazer a maioria das questões e tirar uma boa pontuação, existem particularidades de cada matéria, mas o que eu vou te falar agora vai servir pra você fazer bem as questões num contexto geral. Isso, na verdade, é até uma regra para quase todos os vestibulares do Brasil. Primeiro de tudo, leia o enunciado antes de ler as proposições. Existem algumas questões que você não precisa ler o texto para você resolver, e isso se aplica na UFSC também. Leia o enunciado antes de ler o texto. E se você estiver numa questão de interpretação de texto, você também deve ler as proposições. É bem comum questões de interpretação de texto da UFSC que tem proposições que você não precisa ler o texto. Assim você já consegue fazer um pouco daquela questão sem precisar ler o texto, que geralmente é enorme, e perder um tempão naquilo ali. E se for alguma questão que você não sabe o conteúdo, já pula pra próxima, nem perde tempo. Segundo, leia o enunciado e o texto de forma proativa e eficiente. Leia grifando. Se você já tiver lido as proposições e for uma questão de interpretação de texto, melhor ainda, porque você já vai saber o que procurar. Então você pode ir grifando o que você está procurando. Circula os números, as informações importantes, porque assim quando você precisar voltar no texto, você já vai achar com mais facilidade. E terceiro, se a alternativa já está errada no começo, não perca tempo lendo ela inteira. Já risca aquela questão e pula fora. Vou pegar o exemplo de uma questão de humanas do segundo dia da UFSC de 2023. A retirada de minérios por meio do garimpo é realizada somente após estudos de impacto ambiental. A proposição ela é bem grande, mas se você ler só o comecinho, você já sabe que tá errado, porque garimpo é uma atividade legal, sendo que é ilegal, não vai se preocupar com o meio ambiente. Então é óbvio que o garimpeiro não vai fazer estudos ambientais antes de começar a garimpar. Então eu nem preciso ler o resto dessa proposição. É uma proposição relativamente grande, já pula pra próxima. Isso também serve pra matemática. Geralmente você não precisa achar o resultado final, não tem sentido nenhum. Tudo que você precisa saber é se está certo ou errado. E achando algum ponto que já indica que está errado, você já pula pra próxima, não termina a conta. E o quarto também é um mantra de todos os vestibulares: comece fazendo o que você sabe. Claro que eu estou falando isso dentro das matérias. Você pode escolher qual matéria você vai começar fazendo ou não, de acordo com a sua preferência. Tem gente que prefere fazer o que tem mais dificuldade, enquanto tem gente que prefere fazer primeiro o que tem mais facilidade. Mas dentro da matéria, pula o que você não sabe. Não vale a pena você perder tempo e energia com aquilo que você não sabe. Essas 4 dicas são mais universais, e se você aplicar elas bem, você já vai melhorar um pouquinho a sua nota na UFSC. Agora vamos para alguns pilares que você precisa saber antes de montar a sua estratégia do dia de prova. Existem basicamente 2 tipos de estudantes quando vão fazer uma prova da UFSC. Tem aqueles que preferem começar pelas matérias que eles já sabem, ou que têm mais facilidade. Dessa forma, eles vão estar com a mente limpa para conseguir fazer uma pontuação maior naquilo que eles já têm facilidade. A parte ruim dessa estratégia é que você vai fazer as matérias que você mais tem dificuldade quando já estiver com a cabeça meio cheia, meio avoada. Isso pode abaixar ainda mais a sua nota. O segundo tipo de estudante prefere começar pelas matérias que ele tem mais dificuldade. Assim, ele consegue fazer essas matérias que ele mais tem dificuldade com a cabeça limpa e com mais atenção. A parte ruim é que você também pode perder ponto de graça naquilo que você tem facilidade quando for fazer depois. São 2 estratégias totalmente diferentes, cada estudante tem a sua e prefere o seu modo de fazer a prova. Eu recomendo que você faça provas diferentes da UFSC, adotando estratégias diferentes, para ver em qual delas você se encaixa mais, você consegue resolver melhor a prova, e também qual delas te dá a maior pontuação. Só um adendo quando você for calcular a sua pontuação: existem sim provas que são mais fáceis ou mais difíceis, isso em qualquer vestibular. Para você tirar essa régua, você tem que ver a nota de corte daquele ano. Se a prova foi mais fácil, o corte vai ser maior. Se a prova for mais difícil, o corte vai ser menor. Assim você consegue ter uma noção se a sua nota realmente aumentou com aquela estratégia nova, ou se foi só porque a prova foi mais fácil. E justamente aqui já vem outro ponto: faça muitas provas antigas. Isso é tanto pro primeiro dia, quanto pro segundo dia, quanto pro Enem, ou quanto para qualquer outro vestibular que você for prestar. O pessoal gosta muito de simulado, e eu entendo quem gosta de simulado, mas simulado pode conter um erro que talvez você não perceba e só vai perceber no dia de prova, como aconteceu comigo no primeiro ano que eu fiz cursinho, que eu tomei uma lambada quando eu fui fazer a prova do Enem. O simulado, ele é bom, mas o problema do simulado é que ele nunca consegue ser fiel à banca daquela prova. Os seus professores podem tentar o máximo que eles conseguirem, mas os seus professores nunca são a banca da prova, porque eles não compõem a banca da prova. Então o que aconteceu no primeiro ano que eu me preparei para fazer a prova do Enem e da UFSC foi que eu só fiz simulado e não fiz nenhuma prova antiga. Quando eu cheguei no dia do Enem, principalmente, que foi a prova que eu mais me preparei no primeiro ano de cursinho, a prova estava totalmente diferente dos simulados que eu tinha feito durante o ano. E isso pode acontecer e pode te desestabilizar, como aconteceu comigo. Então o simulado, ele também tem o seu papel, é claro, mas o simulado não substitui prova antiga. Se tiver que escolher entre um dos dois, escolha a prova antiga, definitivamente, sem dúvida nenhuma. Mas Lê, que o meu simulado ele é feito pelo meu cursinho, porque assim eu consigo estudar todas as matérias. O simulado contempla todas as matérias, e na prova antiga talvez não tenha. Na
prova antiga nunca teve aquela matéria, você acha mesmo que vale a pena você perder muito tempo e energia fazendo aquela matéria? Isso também já é um tiro no próprio pé. Eu já gravei aqui um vídeo de como eu passei pra medicina, vou deixar aqui nos cards, em que eu falei que justamente nenhum estudante consegue dominar todas as matérias do vestibular. É humanamente impossível. Então sim, você tem que priorizar o que mais cai, e isso você vai ver em provas antigas. Tem sempre aquele estudante que ele acha que ele vai ser o azarado. Não se preocupe, se cair no seu vestibular, saiba que vai estar ferrando todo mundo e não apenas você. E mesmo que caia no seu vestibular, geralmente o pessoal estuda para mais de uma prova e isso é inteligente. Eu, por exemplo, estudava para UFSC e para Enem. E se você estudar para mais de uma prova, essas provas vão ser completar na questão de conteúdo. Então, aquilo que você não vai ver tanto numa prova antiga da UFSC, você pode ver mais no Enem. E caso acabe caindo na UFSC, você já vai ter visto no Enem, então você vai ter uma chance maior de acertar também. Só tô pegando o exemplo que eu usava porque eu estudava para UFSC e para Enem. E se não tiver sido contemplada nem pelo Enem, nem pela UFSC, não se preocupe, porque se você estudou bem os conteúdos que mais caem, isso provavelmente não vai tirar você da sua vaga. Existe uma margem de erro que você pode acertar ou não, saber ou não no vestibular. Eu já falei aqui 1000 vezes no canal que eu fui pro Enem e pra UFSC sem saber nada de física. Não é recomendado, mas eu só fui decorando um monte de fórmulas sem saber aplicar direito e eu passei. Não é recomendado se você sabe física, então estuda. E também não tô te falando pra deixar de estudar física. Eu estudava física, mas como eu tenho muita dificuldade, pro desespero do meu namorado que ama física, eu estudava e não entendia nada. E mesmo assim eu consegui passar. Não estou falando que você não deve estudar, não é isso, mas é só pra você ter uma noção que sim, é possível você passar se você não tiver visto todos os conteúdos de todo o vestibular, porque isso é impossível. Pra mim, o simulado só compensa em duas situações. A primeira é quando você tem tanto tempo pra fazer prova antiga, o que eu acho muito difícil pra vestibulandos, mas tudo bem, que você não tem prova antiga suficiente. Se você conseguir metodicamente fazer uma prova antiga por final de semana, pode ser que falte prova antiga. De novo, eu acho que isso não é muito comum, até porque o pessoal não estuda só para uma prova, geralmente se estuda para no mínimo 2 ou até 3. E se você estudar para 2 ou 3, você vai conseguir intercalar provas antigas nos finais de semana. Ou então, geralmente o pessoal também não consegue fazer prova todo final de semana metodicamente e religiosamente. E tá tudo bem, você só precisa fazer prova antiga na maioria dos seus finais de semana, não precisa fazer em todos também. Mas o fato é, caso você seja um estudante iluminado por Deus e consiga fazer isso, nesse caso, intercalar simulados com provas antigas pode ser bem útil, mas só nesse caso. E a outra situação é quando o simulado é direcionado para a revisão do conteúdo e ele não é feito toda semana. Geralmente ele é feito ou trimestral ou semestral. Alguns cursinhos têm disso. Eles pegam o conteúdo que foi visto durante aquele trimestre ou semestre e fazem um simulado que a intenção é você revisar aqueles conteúdos. Aí também pode ser útil, mas também tome cuidado para não cair naquele erro que eu já comentei de achar que você precisa estudar todas aquelas matérias daquele simulado ali que você fez. Você tem que focar mais nas que você sabe que cai mais na UFSC. Pra mim, são as únicas duas situações que compensa fazer simulado. O pessoal do cursinho vai brigar comigo, vai surtar, vai falar, mas no meu cursinho o simulado é diferente. E nunca é. O simulado também pode ajudar muita gente que tá começando agora a engatinhar no estudo ao vestibular. Geralmente o simulado ele tem um pouquinho mais de questões mais fáceis, tem isso também. Os simulados eles também servem psicologicamente falando, e em muitos cursinhos para aumentar um pouquinho o ego do estudante. Só que isso pode ser muito perigoso, porque por mais que um estudante com o ego aumentado fique mais motivado, ele também pode levar uma lambada na prova, porque ele não sabia que era mais difícil do que pareceu ser antes. Mas tudo bem, se você for um estudante começando a engatinhar no estudo pro vestibular, o simulado pode ajudar também. São as únicas situações. De resto, não caia nessa laia de o simulado do meu cursinho é diferente. Nunca vi e nunca vou ver o simulado exatamente fidedigno à banca dos vestibulares, porque os professores não são a banca. Não tô dizendo que o seu professor é ruim ou só faz questão ruim. A questão é que eles não conseguem fazer uma prova igualzinha da UFSC, é impossível. Você pode sim pegar as questões que seu professor fez no simulado para fazer depois avulso para treinar aquela matéria, e inclusive é recomendado você fazer isso, mas não use o simulado como um substituto de prova antiga. Isso você não pode fazer. Antes de você chegar na prova, você tem que fazer muitas provas antigas. E voltando a falar sobre as matérias, tem algo importante a se considerar também, que é o peso das matérias no seu curso. Para medicina, isso não muda muita coisa, porque é tudo peso 1 e peso 1,5 na redação. Mas se você não está querendo passar em medicina, você tem que também olhar o peso das suas matérias. E aí, se o peso for muito gritante em algumas matérias, você tem que priorizar aquela matéria ali com peso mais importante, tanto no seu estudo quanto na hora de fazer na prova. Não importa se aquela outra matéria lá dá mais pontos. Química, por exemplo, geralmente é mais fácil. Quem consegue ir bem em química tira um notão, quase 10. Não importa. Priorize o que tem mais peso. Eu acho que medicina é o único
curso que não tem peso gritante, porque ali na UFSC eles querem alunos de alto nível, que sejam bons em tudo. De resto, tudo tem. Engenharia tem, psicologia tem, nutrição tem, tudo tem. E independente de qual seja a sua estratégia de tempo, tem que sobrar tempo suficiente para você pensar nas discursivas e na redação. Claro que você não vai perder 3 horas fazendo discursivas, porque aí sem condições. Mas para discursiva você tem que separar no mínimo 1 hora e para redação no mínimo 1h30. Já vou explicar onde que eu encaixava cada uma, mas o fato é, você não pode separar só 30 minutos para fazer redação ou a discursiva. Redação eu nem preciso explicar, né? Além de você não conseguir chutar uma redação, também é a matéria que mais tem ponto para medicina na UFSC. Discursiva também tem peso 1, mas a discursiva, além de valer muito ponto, porque elas valem muito ponto, tem algumas discursivas que elas valem até mais de 1 ponto. Além de tudo, você não consegue chutar discursiva. Você até consegue chutar discursiva, eu já chutei discursiva, e é melhor do que deixar em branco, mas você tem que ter um conhecimento prévio geral sobre a matéria bom, para você conseguir chutar algo que vale a pena, que pode te dar algum ponto, senão você vai zerar. É diferente de uma somatória que você pode simplesmente assinalar 0,1 e achar que tá tudo bem, e ainda pode pontuar alguma coisa. E falando em 0,1, já vou te dar mais uma dica aqui, que eu também vou dar no vídeo sobre a somatória. Se você estiver fazendo uma questão da UFSC que não souber nada sobre aquela questão, e quando eu digo nada, é nada, chute 0,1 ou 0,2. Leia as duas e veja qual que tem a maior chance de estar correta. Pelas estatísticas, a 0,1 e a 0,2 são as proposições que mais têm chance de estarem corretas no vestibular da UFSC. E também leve em consideração que a prova da UFSC ela é uma prova de resistência, assim como o Enem. Assim como o segundo dia do Enem, ela também tem 5 horas de duração, e é natural e é esperado que você fique mais cansado no final dessas 5 horas. Claro que diferente do Enem, a prova da UFSC ela é muito mais conteudista. No entanto, ela também te cansa. E por conta disso, ela acaba tendo menos daqueles textos que buscam dispersar a sua atenção. Mas ainda assim, ela te cansa, principalmente por conta de exatas, que geralmente é uma pedra no sapato de todo mundo. Já ouvi dizer de gente do Brasil inteiro que tem medo da prova da UFSC, principalmente a prova de matemática. Então leve isso em consideração e crie estratégias para você acabar dispersando um pouquinho a atenção durante a prova. Isso é importante. Assim como no Enem, se você já manja de estratégia no Enem, você vai deitar agora na UFSC também nessa parte da estratégia. Vou falar agora um pouquinho da minha estratégia para a prova. Fique à vontade para copiar. Eu não patenteei essa estratégia, mas tome cuidado porque às vezes pode não ser a estratégia que vai funcionar para você. Mas se você está totalmente perdido, essa aqui pode ser uma opção e pode ser que você se enquadre também nela. No primeiro dia de prova eu adotei essa estratégia. Como a maioria de vocês sabem, se você não sabe já vou falar agora, eu sou sabatista. Isso significa que eu guardo sábado por motivos religiosos. Então o primeiro dia eu sempre fazia depois do pôr do sol de sábado. Eu já expliquei sobre isso no primeiro vídeo dessa série. Então eu ficava numa sala enclausurada, sem nenhum contato com o meio exterior, nem com nenhum eletrônico, até dar o pôr do sol. Nessa sala a gente tinha uma certa independência ou tolerância do que a gente podia fazer. Depois de dar o pôr do sol, e isso geralmente no verão é 7h30 aqui no sul, 7h15, eu começava a fazer a prova. E aí a partir daí eu tinha 5 horas de prova, então eu saía quase meia-noite. Então eu já começava a prova em desvantagem, porque eu já começava com sono. Então eu tentava adotar algumas estratégias pra me ajudar a driblar um pouquinho esse sono. E eu não tomo energético, também não tomo café por conta da minha saúde, e também porque é um dos pilares do adventismo você cuidar da sua saúde. Por conta disso a gente não recomenda muito que tome energético ou café, e eu não tomo, não tenho a cultura de tomar, e aí eu não ia fazer isso no dia de prova de vestibular, que eu podia passar mal, ou enfim. Então eu adotava outras estratégias. Primeiramente, eu dormia muito bem na noite anterior. Além disso, eu também evitava comer comidas muito pesadas no dia anterior, porque isso ia afetar o meu sono. Claro que geralmente eu levava chips pra prova, mas é porque eu sabia que isso não ia me enjoar, e eu só comia na prova, eu não comia antes, justamente pra evitar dar alguma má digestão ali ou acabar afetando meu sono. Além disso, eu costumava beber muita água de manhã, porque isso ia diminuir a minha sede na hora que eu fosse fazer a prova. Consequentemente, eu não ia precisar ficar bebendo água durante a prova, e aí eu não ia precisar ficar indo no banheiro por conta que eu bebi muita água. Eu ia poder ir no banheiro com estratégia, porque isso também é estratégia de prova. Nossa, tô lembrando agora, deu uma nostalgia. Não que eu queira voltar pro estágio em que eu fazia vestibular, porque era muito estressante. Mas me deu uma nostalgia lembrar agora de tudo isso que eu ficava planejando o ano inteiro, e saber que eu finalmente passei foi muito bom. Quando eu começava a prova, a primeira coisa que eu fazia eram as questões discursivas, porque aí eu já podia relaxar. Geralmente eu levava menos de 1 hora. Eu só te falei pra separar mais de 1 hora, pra você evitar fazer correndo e pra evitar uma certa ansiedade na hora que você fosse fazer as discursivas, mas geralmente eu levava uns 40 minutos pra terminar as discursivas. E também porque as discursivas geralmente elas são mais diretas. Então isso era melhor pra minha cabeça, que tava fresca, não precisava ficar divagando e tentando filosofar sobre o que aquela questão tava falando. Então compensava muito pra mim colocar aquele gás inicial nas discursivas. Eu não passava limpo. Eu não passo
faço, nunca passei a limpo, nem no final da prova, nem assim que eu fazia a questão. Tem muita gente que faz isso, faz a questão e passa limpo, ou então deixa tudo pra passar no final da prova. Eu não deixava pra passar no final da prova porque eu já vi muita gente que esqueceu de passar uma questão a limpo por conta dessa estratégia e eu achava isso muita burrice. Até porque passar limpo, se não for no final da prova, porque se for no final da prova ele vai ser estressante, mas se for no meio da prova, ela pode te ajudar a relaxar um pouquinho, a espairecer a cabeça. Então o que eu fazia? Eu fazia as questões e quando eu via que eu tava começando a ficar um pouquinho avoada, não tava mais focando tanto, eu pegava as questões que eu já tinha feito e passava limpo. Sempre fiz isso em todas as minhas provas e sempre isso funcionou muito melhor pra mim do que passar limpo no final da prova ou passar limpo à medida que eu ia fazendo. Mas eu sei que tem gente que não funciona muito bem com essa estratégia, mas é uma sugestão. Depois de fazer as discursivas, eu fazia a prova de português e inglês. Mas eu fazia apenas as questões que eu sabia e às vezes eu não fazia todas as proposições. Eu pulava algumas proposições que eu não sabia propositalmente, por aquele mesmo motivo que eu já falei pra vocês nesse vídeo. Essas provas eu geralmente tentava responder inteira, respeitando aquela regra que eu falei de pular a questão quando eu não sei. Mas como essas provas elas são teóricas, você consegue sim fazer uma questão inteira em um bom intervalo de tempo. Então eu evitava ficar fazendo apenas uma proposição e pular o resto da questão, como eu fazia em matemática, como eu já vou falar. Até porque geralmente essas provas, as questões falavam sobre apenas um assunto. Em matemática não, são assuntos diferentes. Tinham apenas algumas questões que eu pulava desde cara e não fazia, que eram as questões de poema e as questões com textos enormes, às vezes eu pulava algumas proposições também. Tentava fazer apenas as proposições de gramática ou que não precisavam de muito conhecimento sobre o texto. E eu sempre tomava muito cuidado para fazer de cara as questões que caíssem em obras literárias, porque eu tinha medo dessas questões, então eu já queria me livrar. Depois de fazer português e inglês, eu pulava matemática, eu fazia biologia, do mesmo jeito que eu falei que eu fazia português e inglês. Eu só tomava um pouco de cuidado com questões de genética, porque geralmente questão de genética envolve conta. Então eu deixava essas contas um pouco de lado. Quando caía uma questão de genética, eu tentava fazer apenas a parte teórica da genética e voltava nas contas depois. Eu pulava a prova de matemática porque geralmente eu tava meio ansiosa no começo da prova. Eu sempre fui assim, começava a prova eu ficava ansiosa, no meio da prova eu ficava mais tranquila e no final da prova eu voltava a ficar ansiosa de novo. E eu sabia que eu precisava de concentração para fazer matemática. E como eu gostava muito de biologia, por motivos óbvios, eu fazia biologia para relaxar e depois eu voltava para matemática. Claro que eu também gostava de matemática, mas eu vou dizer que até para mim a prova da UFSC ela é um pouquinho intimidadora. Eu amo fazer a prova da UFSC. De matemática para mim é divertido, só que ela é difícil. Eu sabia disso, isso me deixava um pouco nervosa. Então eu fazia biologia, depois eu voltava em matemática. Depois de fazer biologia, eu voltava na prova de matemática com uma estratégia que eu fazia diferente, que eu sempre recomendo essa estratégia porque ela aumenta muito ponto. Quem não conhece essa estratégia e bota em prática, sempre diz que aumenta 1 ou 2 pontos. E eu vou falar mais pra frente na prova de matemática. Mas eu usava essa estratégia pra resolver uma parte da prova de matemática, não era inteira. Depois de fazer isso, eu voltava português, inglês e biologia, fazia as provas inteirinhas, porque aí eu tinha tempo. Claro que eu também ficava calculando um pouco do tempo, pra não colocar muito tempo nessas matérias e deixar a matemática muito de lado. Mas geralmente dava um tempo legal pra fazer todas essas matérias aí. Mas geralmente me dava um tempo legal pra fazer essas 3 matérias. Depois que eu fazia essas 3 matérias inteirinhas, eu voltava na prova de matemática e fazia também com uma estratégia que eu vou falar depois. E eu fazia isso até acabar o tempo, tomando muito cuidado pra separar sempre uns 5 minutinhos finais pra calcular a pontuação das últimas questões que eu estivesse fazendo e passar pro gabarito, porque como eu falei, uma parte eu já tinha passado bem antes. E não, prova da UFSC não dá tempo de revisar. Revisão já foi provado cientificamente que não é boa. E aqui já vai uma dica também pro vestibular. Se você ficar em dúvida de qual alternativa marcar, marca a alternativa que você achou primeiro que estava correta. Sabe quando você lê a questão e você põe o olho na alternativa e fala, é essa aqui? Marca essa aí, porque geralmente é essa alternativa que o seu cérebro lembra de primeira. Quando você começa a pensar demais e começa a pensar, não, mas tem um erro aqui. na verdade a ansiedade alterando ali a sua concentração. Por conta disso, revisar já não é muito bom. Eu nunca revisei prova. A sua ansiedade, o seu cansaço podem te enganar, mas na prova da UFSC mesmo tá fora de cogitação. Não se revisa a prova da UFSC, não separa tempo para revisar da prova da UFSC, porque esse tempo que você ia separar para revisar, você tem que resolver mais questões. Você vai conseguir uma pontuação maior resolvendo mais questões do que revisando. No primeiro dia sempre me faltou tempo, eu sempre deixei algumas alternativas para lá de resolver. Nunca deixei uma questão inteira, sempre deixava algumas alternativas sem resolver. E eu também tinha algumas estratégias para aguentar a prova com o máximo de gás possível, porque isso também é importante, principalmente para mim que sou sabatista e ficava fazendo a prova até quase 1 da manhã. Primeiramente, eu controlava as minhas idas no banheiro. Eu nunca ia mais do que 2 vezes no banheiro por prova, até porque isso levanta suspeita nos fiscais de sala. E geralmente eu ia só uma vez. E eu ia quando eu estava muito cansada. Eu não ia porque eu precisava realmente no banheiro. Claro que eu aproveitava para ir no banheiro, só que eu ia porque eu estava cansada. Ou seja, eu usava a ida ao banheiro
banheiro como estratégia. Então eu ia no banheiro, tomava um ar, jogava uma água na cara e voltava pra prova pra resolver o resto da prova. Geralmente eu fazia isso mais no meio pro final da prova. E eu nunca fazia isso quando eu tava com gás. Quando eu tava conseguindo resolver várias questões e lembrava muito da matéria, eu não ia no banheiro. Além disso, pra contornar o sono, eu fazia 3 coisas. Primeiramente, eu ficava tomando água durante a prova, só que não é pra tomar um golão, metade da garrafa de uma vez só. Eu ficava tomando pequenos goles enquanto eu fazia a prova, justamente pra também não me dar muita vontade de ir no banheiro e também porque a água acorda. Claro que usando essa estratégia, quando acabava a prova, geralmente eu tava apurada pra ir no banheiro, mas isso é normal e pode ser necessário. Segundo, eu ficava mastigando alguma coisa. Tem colega que gosta de usar chiclete, o chiclete também acorda. Eu não gosto muito de chiclete, eu acho ruim. Então, sim, eu descontava na comida. Eu comia muito, eu sempre fui aquelas pessoas que traziam um mercado pro Enem. E eu sempre tive muita raiva de quem critica quem traz um mercado no Enem, porque afinal a nota é minha, eu faço o que eu quiser. Claro que eu também tinha noção, eu não ficava fazendo muito barulho pra abrir os pacotes. Geralmente eu trazia os pacotes não, mas as comidas em potinhos pra ficar mais fácil de abrir, não fazer muito barulho. Eu não trazia comidas muito crocantes, mas ainda assim, eu trazia. E ai de quem reclamar, porque eu acho isso uma sacanagem. Porque sim, ficar comendo é uma estratégia pra você conseguir aguentar mais a prova. Então, se você reclama do seu coleguinha que traz o mercado pra prova, parabéns, ele está na sua frente. E eu também não tinha um momento que eu ficava parando pra comer. Eu ficava comendo pouquinho a pouquinho durante a prova, principalmente chocolate. Não é muito saudável o que eu vou falar agora, e eu sei que vai ter nutricionista que vai falar que comer chocolate não é muito bom, porque você tem o pico de glicose, mas depois logo cai. Mas a questão é que eu não deixava cair. Eu ficava constantemente colocando chocolate na boca, porque aí ficava um picão de glicose e não caía muito. Claro que depois da prova eu ficava acabada, mas isso era depois da prova. E a terceira dica, como eu falei, é comer bastante chocolate ou então algum alimento que dê energia. Maçã também dá muita energia, até mais do que o café, só que a maçã ela demora mais pra fazer efeito que o café. Se você toma café, pode tomar café, só toma cuidado pra justamente não acontecer a mesma coisa que o chocolate, de cair durante a prova. Você tem que manter aquele pico lá em cima, depois você capota em casa e tá tudo bem. Mas eu não tomava café, não tomava energético, não tomava guaraná, então eu ficava comendo chocolate mesmo. Não é saudável, eu não fazia isso durante o ano, mas era necessário. Particularidades de cada matéria. Cada matéria da UFSC tem a sua particularidade, eu vou falar uma por uma aqui nesse vídeo. Tanto na hora de estudar antes da prova, quanto na hora de resolver a prova. Não vou falar da discursiva. Se você quiser discursiva, você vai na playlist dessa série, que provavelmente já vai ter o vídeo de discursiva, porque esse vai ser um vídeo à parte. Vou falar primeiro sobre língua portuguesa. A prova de português, ela não é o bicho, mas também não é mais fácil de tirar uma nota legal. Ela vale um total de 12 pontos sem peso, porque 8 pontos são da língua estrangeira. Você tirando um 10 ou 11 fica legal pra medicina. Primeiro de tudo, você tem que saber a interpretação de texto. A UFSC não é de fazer textos horríveis de entender que nem o Enem. Geralmente os textos dela são bem plausíveis, mas você ainda tem que treinar a interpretação de texto. E diferente do Enem, a UFSC ela é mais direta na interpretação. No Enem, a gente sempre tem que ficar olhando nas entrelinhas. Na UFSC não é assim. Se não estiver no texto o que aquela proposição está falando, não assinala que ela tá errada. Não fica tentando achar nas entrelinhas, que isso aí você vai acabar dançando. A UFSC não é assim, tanto em língua portuguesa quanto em inglês. E muito provavelmente nas outras línguas também. Mas diferente do Enem, a UFSC costuma também cobrar algumas questões de gramática. Eu fiz uma listinha aqui dos conteúdos que você mais precisa saber antes de ir para a prova da UFSC, no caso de português. Conteúdos que mais caem: verbos, classes gramaticais, período simples. A UFSC não é muito de cobrar período composto. Semântica e literatura. Inclusive, é literatura relacionada aos livros, eu já vou falar sobre isso. É pra eu falar agora. Literatura. A UFSC cobra literatura dentro das questões dos livros que estão no edital do vestibular, quando o edital é lançado. Na verdade, até a lista das obras ela é lançada um pouco antes do próprio edital, para os alunos conseguirem ir estudando. Eu vou falar um pouquinho de como eu estudava os livros. Primeiro de tudo, eu não lia todos os livros da lista de obras. Eu sempre fazia questão de ler livros de crônica e livros de conto. Inclusive, tem alguns aqui em cima. Esses livros eu fazia questão de ler, que geralmente conto e crônico a UFSC pega pesado. Eles cobram até o título dos contos e das crônicas. Então é bom que você leia esses livros. E eu lia de uma forma ativa. Eu lia um capítulo e eu fazia um resuminho sobre aquele capítulo. Eu vou inclusive pegar um livro aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui foi o livro que caiu no meu vestibular. Esse aqui é o livro de crônicas da Clarice, que eu amei ler. E aqui inclusive ainda tá o meu resumo grampeado. Assim que eu terminava de ler uma crônica, eu fazia um resuminho. Mas vocês podem ver que não é resumo frufru, porque não tem tempo pra isso. A gente já conversou aqui sobre isso nesse canal. E também não eram resumos muito longos. E eu fazia um resuminho pequenininho. Essa aqui
aqui, por exemplo, que só tem 2 tópicos, ela era provavelmente uma crônica de uma página só. Mas o resto, essa aqui, por exemplo, tem umas 4 ou 5 páginas e eu fiz bem pouquinho. Eu ia escrevendo e eu ia grampeando no meu livro. Não faço isso com o resto dos meus livros porque eu tenho ciúme, mas esses de vestibular eu sempre riscava um pouquinho, porque depois, quando chegava perto da prova, eu lia todos os meus resumos de conto e crônica. Eu não fazia isso apenas com conto e crônica, eu fazia também com romance. E aí tem outra questão, romance. Romance não é obrigatório ler, na minha opinião. É melhor que você leia, então, se for possível, leia. Mas eu não acho que seja obrigatório, como conto e crônica. Agora, sobre poema. Eu não recomendo que você leia livros de poema. Eu tenho aqui em cima alguns livros de poema. Tem Negro, que caiu no meu vestibular. Tem Pauliceia Desvairada. Pauliceia Desvairada, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu não li. Ia cair em 2023, mas como vocês sabem, eu fui chamada antes de fazer prova de 2024, que seria no final de 2023. Então eu nem li Pauliceia Desvairada. Eu só comprei pra desencargo de consciência. E Negro, eu li só a parte de cartas. E se não me engano, tem crônicas ali também. A parte de poemas eu não li. Não recomendo você ler poema, porque poema ele já tem uma interpretação difícil, já é difícil de você interpretar por conta própria. Você vai ter que obrigatoriamente caçar um resumo na internet pra você conseguir entender. E além disso, a UFSC ela entende isso. Geralmente as questões de livros sobre poemas, elas não são muito terríveis. E quando ela vai cobrar um poema em específico, geralmente ela coloca o poema na prova. E também, geralmente, as questões de poemas cobram muito mais contexto histórico do livro e contexto histórico do autor. E inclusive esse aí já é mais um adendo. Não leia apenas os livros. Estude os contextos históricos do autor e do livro. Quando que o livro foi escrito, em que contexto foi escrito, qual era a intenção do autor escrever. E também como que foi a vida do autor, quando ele viveu e o que estava acontecendo no Brasil naquela época e no contexto literário também. Então, qual escola aquele autor participou, quais que eram as características literárias daquela escola. Isso geralmente cai para todo o livro. Pegando agora na questão de música, a UFSC começou a cobrar música. Ela tá seguindo um pouquinho a linha da URGS. Eu não vi a parte dos livros da última prova da UFSC ainda, então eu não vi como ela cobrou de fato. Mas eu acho que vai seguir uma mesma linha da prova da URGS. Eles querem também que você saiba como o poema, contexto histórico do autor e do livro. No caso da música. A questão da música eu até acho interessante você ouvir, é legal, mas você com certeza tem que focar mais na história daquela música e do compositor. Como eu separava os meus livros para ler durante o ano? Eu somava a quantidade de páginas que tinha daqueles livros e dividia essa quantidade por dias até a prova. Então eu sabia quantas páginas eu tinha que ler até a prova para conseguir ler até o dia de prova. Geralmente eu dava uns diazinhos a menos. Então eu separava umas 3 semanas antes da prova da UFSC, em que não era para eu ler nada porque eu tinha que revisar esses livros. E aí essas 3 semanas antes da prova da UFSC, eu relia os meus resumos. Era assim que eu estudava a obra. E recomendo sim você pegar análise na internet. A própria UFSC tem um podcast para falar sobre essas obras, eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Tem vários outros linguistas na internet que fazem análise sobre essas obras, eu vou deixar alguns aqui, algumas sugestões de pessoas que fazem algumas análises. Tem inclusive uma veterana minha que já fez análise de obra, vou deixar ela aqui também, que ela também faz umas análises muito boas. E vale a pena você tirar um tempinho pra ver essas análises diferentes. Eu sempre vi alguns vídeos da internet, alguns vídeos do YouTube, porque te ajuda a ter uma perspectiva diferente da que você está tendo quando lê aquele livro. Como eram vídeos, eu não botava isso no meu tempo de estudo, eu botava mais no de lazer mesmo, porque eu acabava me divertindo de qualquer forma, até porque eu gosto muito de literatura. Então, às vezes, quando eu não tava mais estudando e tava, sei lá, arrumando meu quarto, que inclusive agora eu preciso de uma geral, eu colocava um vídeo desses pra tocar. Segunda língua. Como eu falei, eu vou falar agora de inglês e não de espanhol, nem das outras línguas, porque eu não fazia as outras línguas. A prova de segunda língua, geralmente, ela é mais fácil de gabaritar. Tem muita gente que gabarita, principalmente inglês e espanhol. E até já ouvi falar que as provas de alemão costumam ser um pouco mais fáceis que prova de inglês e espanhol, porque já é um adendo muito grande uma pessoa saber falar alemão. Na prova de inglês é muito comum esses conteúdos: interpretação de texto, classes gramaticais e traduções de palavras. Tradução de palavra cai tanto para a tradução para o português, quanto substituição para sinônimos. Então eles pegam uma palavra que está no texto e sugerem um sinônimo para você falar se está certo ou não. Então a parte de gramática da UFSC é importante você saber, principalmente classes gramaticais, o que é um substantivo, o que é um verbo, e também essa parte de tradução de palavra. E essa interpretação de texto, assim como na primeira língua, assim como o português, também é muito literal. Então, se não estiver no texto o que está falando naquela proposição, mesmo que esteja nas entrelinhas, não assinala porque ela está errada. Em 99% dos casos é assim. É diferente do Enem. E é diferente da prova da URGS também, que eu fui usar a mesma estratégia e tomei uma bomba em inglês. Como eu estudei para inglês? Primeiro, eu fiz todas as provas da UFSC desde 2003 de inglês. Eu comecei no começo do ano e fui até o final do ano.
e no final do ano eu já estava gabaritando a maioria das provas. Além disso, eu tinha um caderninho. Eu achei esse caderninho esses dias, mas eu não vou mostrar porque ele é do Coque. Mas é um caderninho bem simples, você pode fazer na sua casa. Que ele era separado por letras, então cada página tinha uma letra. E aí numa coluna você colocava a palavra em inglês e na outra coluna você colocava a tradução em português. Eu sei que muita gente vai me falar que para aprender outra língua, se você quer dominar outra língua, e eu também concordo com isso porque eu sou fluente em inglês, não é bom você estudar por tradução, porque se você ficar toda hora pensando em como traduz para outra língua, isso vai te dar um delay muito grande. Mas aqui pro vestibular, é bom você pensar em traduzir porque eles cobram isso. E toda vez que eu ia fazer uma questão da UFSC, eu fazia de duas maneiras. Primeiro eu lia no geral, sem pesquisar a tradução e fazia as questões normalmente. Depois eu via minha pontuação. E depois de fazer a pontuação, eu relia o texto, grifava as palavras que eu não sabia, dessa vez com muito mais calma, e pesquisava a tradução. E via se com a tradução daquela palavra eu conseguia entender a frase, e geralmente eu conseguia, o que era muito bom pra mim, e colocava essa palavra no caderninho. Existem algumas palavras que acabam caindo mais nas provas da UFSC, até pelas características de textos que eles costumam pegar. E se você ficar escrevendo essas palavras, no final do ano você já vai ter decorado. E uma média pra te ajudar. Geralmente, as questões de inglês têm 3 ou 4 alternativas corretas. Poucas questões fogem à regra. Vamos falar agora de matemática. Essa aqui é punk. Sei que é o terror de muitos de vocês. Quem me passou as estratégias que eu vou passar pra vocês agora foi a minha irmã, que inclusive era tão boa em matemática que fez 3 fases de engenharia antes de mudar pra medicina. Esse aqui não é o vídeo pra entender a fórmula da UFSC, mas quando você ver aquele vídeo você vai entender do que eu tô falando. Compensa muito mais você acertar uma alternativa por questão do que você gabaritar questões inteiras e deixar outras totalmente de lado. Na verdade, o que você não pode fazer é zerar questões de matemática. E não só de matemática, mas o ideal é você evitar zerar qualquer questão. Você pode sim tirar uma parcial, mas é bom você não zerar. Então, para fazer a prova de matemática, eu fazia da seguinte maneira. Eu lia a primeira questão, lia a proposição 1 e tentava resolver a proposição 1. Se estivesse certa, eu assinalava 1 e já pulava para a próxima questão. Se estivesse errada, eu fazia 2. Se a 2 estivesse certa, eu pulava para a próxima questão. E eu ia fazendo as proposições até achar a primeira certa. Assim que eu fazia a primeira certa, eu pulava para a próxima questão. Achou a primeira certa da questão, pula. E você vai fazer isso até terminar a prova de matemática. Depois que eu fazia a prova inteira, como eu já comentei para vocês, eu voltava na prova de matemática e ia achando a segunda correta em todas as questões. Então eu achava a segunda correta, pulava para a próxima. Claro que, geralmente, eu não seguia fielmente a ordem, porque às vezes eu já batia o olho e via que tinha alguma questão que era mais fácil para eu resolver, que eu dominava mais aquela matéria, e aí eu fazia aquela questão de cara e tá tudo bem, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. A 01 e a 02 não são as mais fáceis, geralmente. Não segue essa regra. E eu ia fazendo assim até terminar o máximo de questões que eu conseguisse. Geralmente as questões de matemática, elas têm 3 ou 4 alternativas corretas. Então quando eu já tinha achado 3 alternativas corretas, eu não voltava mais naquela questão porque eu sabia que provavelmente não teria mais nenhuma correta e ia ser perda de tempo. Então eu ficava gastando mais tempo nas outras questões que eu ainda não tinha achado, sei lá, 2 corretas ou 3. Geralmente não dava de eu fechar questões inteiras de matemática, era muito difícil. Eu fechava em outras matérias, em matemática eu acho que eu nunca fechei. Na verdade eu até fechava, mas eram em tipos diferentes de questões. Que aí de fato vale a pena você fazer a questão inteira de cara. O primeiro tipo de questão é a questão aberta, não é questão discursiva. Eu já falei sobre esse tipo de questão também no primeiro vídeo da série, que é uma questão que você tem uma conta, você tem que fazer aquela conta e colocar o resultado no gabarito. Eu fazia essa questão de cara no começo da prova, porque essa questão você precisa pontuar, porque essa questão ou você zera ou você gabarita, e eu acho que você não quer zerar. Então eu fazia essa questão inteirinha até achar o resultado. Para que se fosse muito difícil, eu perdesse muito tempo, visse que eu não tô sabendo a matéria, eu pulava e aceitava que eu ia zerar mesmo. Mas geralmente eu fazia a questão inteira. Ou então questões que são inteirinhas sobre o mesmo assunto. Não sei se você conhece a prova de matemática da UFSC, mas geralmente as proposições não tem nada a ver uma com a outra, e é por isso que é uma prova mais chata de fazer e que demanda mais tempo. É diferente do Enem, por exemplo, que o enunciado é só um, você tem que fazer só uma conta e aí você assinala o resultado correto. No entanto, existem algumas questões da UFSC que são todas sobre o mesmo assunto. Eu já peguei, por exemplo, uma questão de polinômios, em que eles davam uma fórmula geral para um polinômio e todas as proposições eram sobre aquela fórmula geral daquele polinômio. Nesse caso, eu também resolvi a questão inteira para economizar tempo, para depois não ter que ficar voltando, me relembrando aquela questão, o que eu fiz aqui, o que eu não fiz. Mas eram apenas as únicas 2 situações e também as únicas 2 situações em que às vezes eu conseguia gabaritar uma questão de matemática. E se as outras questões você não gabaritar, tá tudo bem. E agora alguns pontos importantes. Se você tá fazendo a questão e você tá vendo que já não vai fechar com o resultado que a questão está propondo, não perde seu tempo e pula. Não tem tempo na prova da UFSC. Não duvide da sua capacidade. Além disso, a prova de matemática tem algumas particularidades. Conteúdos clássicos e conteúdos não clássicos.
conteúdos. Existem alguns conteúdos que todo ano cai e que se você não souber isso, você não vai bem. Existe lá uma prova que por exceção não caiu um desses conteúdos e é exceção. Geralmente sempre cai. Matrizes, análise combinatória, polinômios. E em polinômios também entra funções de primeiro grau e de segundo grau. Números complexos e cônicas, todo ano cai. E a UFSC também ama qualquer tipo de geometria. Só que geralmente esse conteúdo já é mais batido durante o ensino médio. Então eu já imagino que você vai estudar para qualquer vestibular. Mas também estuda porque geometria plana, espacial e analítica cai bastante na UFSC também. Mas eu tô falando essas daqui porque principalmente polinômios, números complexos e cônicas o pessoal não estuda. Isso sempre cai. E também é comum as questões clássicas, que são questões que todo ano cai, só muda o número. E você também precisa resolver esse tipo de questão. Eu tentei separar as que eu mais me lembrava, mas como vocês sabem, já faz um tempinho que eu não estudo pro vestibular. Essas daqui que eu me lembrei, eu sei que cai muito, mas talvez você consiga identificar alguma outra questão que também tá caindo muito, só tá mudando os dados, e se for esse o caso, você estuda também. Questão de montar sistemas, sejam eles de 2 variáveis ou 3, e geralmente são aquelas questões com historinha, que o sistema tá mais encoberto ali no meio. Questões com regras de 3 compostas inversas, a UFSC adora. Questões de mínimo multiplicador comum ou máximo divisor comum disfarçadas, que essas daqui, antes de ir pro COC, eu nem sabia que existia, depois que eu fui entender que existia, e elas são bem tinhosinhas. Questões de funções de segundo grau, em que você tem que achar o ápice do gráfico, que também são disfarçadas. Questão de operações com porcentagens sem números para você trabalhar em cima, ou seja, ou você chuta um exemplo, ou você trabalha em cima de fração, o que também é um saco. E geralmente essas questões que eu tô falando aqui pra vocês, a conta não tá tão explícita, diferente de uma questão de geometria, que eles vão te dar uma imagem e vão te pedir pra calcular o ângulo. Essas questões aqui, a conta tá mais disfarçada dentro de uma historinha, o que é muito mais chato. Você tem que deduzir a conta. E tem muita gente que sempre tenta resolver essas questões por regra de 3 e não é. E a última dica pra você estudar pra prova de matemática é sobre a questão teórica de matemática. A UFSC adora cobrar questão teórica e geralmente elas estão erradas. Então se você tá suspeitando, não assinala. Eu assinalei uma vez uma questão teórica numa prova antiga que eu fiz e foi a única minha vida inteira. Então geralmente realmente tá errado. Se você quer tentar ver se tá errado ou certo, sempre teste esses números aqui. 0, 1, 2, 3, 5, 10. Números negativos e frações. A não ser, é claro, que a função esteja especificando algum conjunto, como por exemplo o conjunto dos naturais. Mas se não, testa todos esses. Se com todos esses deu certo, aí tudo bem, você pode cogitar assinalar, mas eu ainda recomendo cuidado, porque geralmente tá errado. Eu acho que eu já passei todo o meu conhecimento sobre matemática agora, que é o que eu sei que vocês mais queriam. Isso aqui me fez tirar 8.7 em matemática na UFSC. Biologia. Pra mim, biologia é a prova mais gostosa de fazer. E eu gosto muito da prova de biologia da UFSC, porque geralmente ela quase nunca tem pegadinha. Só uma questão no vestibular que eu fiz que foi uma baita pegadinha, que foi uma questão aberta. Que até hoje eu acho que eles estão errados. Mas tudo bem, é uma questão de português, na verdade, aquela questão lá. Infelizmente, a prova de biologia ela não tá mais tão contextualizada quanto antigamente. A prova de biologia da UFSC era uma prova muito contextualizada. Mas daí, de repente, nas provas que vieram depois da pandemia, eles não cobraram nada sobre Covid, vírus ou doenças virais. O que pegou muita gente de surpresa, porque todo mundo achou que ia cair. Então, eles não estão contextualizando mais tanto. Eles contextualizam muito ecologia, principalmente quando cai alguma coisa de ecologia, geralmente eles colocam na prova, mas já foi melhor aquela prova de biologia sim. Geralmente agora a UFSC tá cobrando mais biologia, as matérias que todo mundo odeia, eu acho que é de propósito, inclusive. Então sim, bora estudar botânica. Questões que geralmente mais caem. Ecologia cai muito, genética, botânica, classificação animal e um pouco de corpo humano. Essa aqui eu acho que de corpo humano geralmente é o que o pessoal mais gosta, então tá contrariando um pouco a tendência, mas tá caindo bastante. E eu imagino que a parte de corpo humano é por causa da medicina. Em embriologia, graças a Deus, eles não cobram muito. E não é porque você pegou uma prova antiga da UFSC, o ano inteiro fez e resolveu, e tinha uma questão de biologia que eles estão cobrando bastante. Tô pegando estatística, tá? Só toma cuidado com a parte de ecologia, porque geralmente a UFSC cobra as partezinhas mais chatinhas mesmo, como por exemplo o ciclo do nitrogênio. E biologia acaba que não tem tanto segredo assim, só aquele segredo que eu já tinha comentado lá no começo. Faça primeiro as teóricas e deixe um pouquinho as genéticas de conta de lado, mas não tem tanto segredo assim. O importante é você saber matéria, também é uma prova extremamente conteudista. Vamos agora para as perguntas sobre esse vídeo. A Gabriele me perguntou como que eu estudei para matemática, já que é tão diferente do Enem. Já falei um pouquinho sobre como eu estudei para matemática nesse vídeo aqui, que eu falei como eu passei para medicina. Mas matemática da UFSC eu estudava da seguinte forma. Primeiro eu identificava aqueles conteúdos que eu já falei aqui pra vocês, que é o que mais cai. E depois disso, no COC a gente tinha um material muito bom, que fazia um pouco disso pra gente. Sempre que eu tinha um conteúdo no cursinho de manhã, eu pegava aquele conteúdo e pegava questões da UFSC sobre aquele conteúdo e fazia aquelas questões. Assim eu já treinava pra prova com questões da própria prova. Isso, é claro, acabava influenciando
iniciando quando eu ia fazer uma prova antiga, porque eu já sabia a resolução daquela questão, mas eu achava que o bônus valia o ônus. A Giovana me falou: Lê, tem pessoas que falam que no vestibular da UFSC cai tudo e muito aprofundado. Você acha que é assim mesmo ou que tem conteúdos que são tendência? Com certeza não é assim. Tem conteúdos que são mais tendência. É claro que a UFSC ela tem uma certa tradição de toda a prova cair um conteúdozinho que ninguém tá esperando em alguma das matérias. E sim, eles costumam abranger muito mais coisa do que outros vestibulares do Brasil, muito mais do que o Enem. Mas tem conteúdo que mais cai e é nesses que você tem que focar. E tem conteúdo que não é tão aprofundado. Geralmente os que mais caem são os mais aprofundados, porque o pessoal já tá esperando. Aqueles conteúdos que a UFSC não costuma cobrar, geralmente eles não caem com tanta profundidade. Mas isso aí é balela, não sei quem que falou isso. Tem algumas perguntas aqui que eu já respondi durante o vídeo, então não vou responder isoladamente agora. A Camila perguntou: encontrar só uma certa em matemática e compensar nas outras áreas, o que achas? Então, não acho que o certo seja compensar nas outras áreas. Eu acho que você tem que sim encontrar uma certa na matemática em cada questão, pular para as outras áreas e depois voltar em matemática. Então acaba que você não vai estar compensando em outras áreas, porque afinal você vai ter tempo de fazer mais da prova de matemática. Você só vai estar priorizando não zerar nenhuma questão de matemática e isso é o mais importante. Então é isso, gente. Teve muita pergunta aqui repetida e que eu já respondi naturalmente durante o vídeo, então eu não vou responder. Mas se você quer deixar a sua pergunta num próximo vídeo, não se esquece de me seguir no Instagram, porque quando eu vou lançar vídeo, produzir os vídeos, eu abro caixinha de pergunta. Além disso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, pode perguntar qualquer coisa aqui embaixo que eu prometo que eu vou responder, compartilhar esse vídeo pros seus amigos e ativar o sininho. Beijo, gente, até mais!